Imagine a situação. Você está dirigindo a 100 km por hora na estrada quando, de repente, o motor começa a falhar. Não é um som específico, nem um cheiro em particular. Você simplesmente sente que algo está errado. O carro perde potência sem motivo aparente. O contagiros oscila descontroladamente e, no pior momento possível, justamente quando você precisa ultrapassar um caminhão, o motor se recusa a responder. Você chega à oficina e o mecânico verifica tudo. As velas estão boas, a bateria está perfeita, o sistema de combustível está funcionando. Antes de falarmos sobre os sintomas, você precisa entender exatamente o que é esse sensor e por que ele é tão importante. O virabrequim é provavelmente o componente mais fundamental do seu motor. É aquela peça sólida de metal, com cerca de meio metro de comprimento, que está diretamente conectada aos pistões. Sua função é converter o movimento vertical dos pistões, aquele movimento violento de subida e descida que acontece milhares de vezes por minuto, em movimento rotativo que, em última análise, gira as rodas. Mas aqui está o detalhe crucial. Para o motor funcionar corretamente, o computador do carro precisa saber exatamente. E quando digo exatamente, quero dizer com precisão milimétrica, onde cada pistão está a cada fração de segundo. É aí que entra o sensor de posição do virabrequim. Estes são os sintomas que indicam que ele está com defeito, dificuldade ou impossibilidade de dar partida no motor. Este é provavelmente o sintoma mais frustrante e confuso que um sensor de posição da cambota defeituoso pode causar. Você gira a chave, o motor de arranque funciona perfeitamente, você ouve o motor a girar com força, a bateria está boa, tudo parece normal, mas o motor simplesmente não pega. É como se algo fundamental estivesse faltando para completar o processo de partida. E tecnicamente, está faltando. Está faltando a informação da posição da cambota. Sem esse sinal, a ECU não tem como saber o momento exato para abrir os injetores ou quando enviar tensão para as velas de ignição. Pode estar girando perfeitamente, mas sem combustível no momento certo e sem uma faísca no momento preciso, a combustão simplesmente não ocorre. O que torna este sintoma particularmente enganoso é que ele pode ser intermitente. Alguns dias o carro pega perfeitamente, no dia seguinte recusa-se completamente. Isto acontece porque o sensor pode estar falhando gradualmente, funcionando quando frio e parando de funcionar quando quente, ou vice-versa. As partidas a frio são especialmente problemáticas porque é quando o motor precisa da sincronização mais precisa para compensar a baixa temperatura. Já vi casos em que o motorista tenta ligar o carro 5 ou 6 vezes sem sucesso, desiste, espera 10 minutos e na próxima tentativa o motor pega de primeira. Esse padrão errático é típico de um sensor com defeito. A confusão comum é entre a bateria e o motor de arranque. Mas há uma diferença fundamental. Se for o sensor, o motor gira com força e em velocidade normal. Simplesmente não pega. Se fosse a bateria, o motor giraria lentamente e com pouca força. Perda repentina de potência durante a aceleração. Este sintoma é perigoso porque pode ocorrer nos momentos mais críticos. Imagine que você está acelerando para entrar em uma rodovia ou tentando ultrapassar outro veículo. Você pisa fundo no acelerador, esperando que o motor responda com força, e de repente sente como se alguém tivesse cortado o fornecimento de combustível por uma fração de segundo. O motor perde potência abruptamente. O carro para de acelerar e pode até desacelerar momentaneamente. Então, tão repentinamente quanto aconteceu, a potência retorna e o motor responde novamente. É uma sensação assustadora porque você nunca sabe quando isso vai acontecer e deixa você sem confiança no carro. A explicação técnica é que o sensor está enviando sinais errôneos intermitentemente. Durante esse segundo crítico, a ECU recebe dados completamente contraditórios sobre a rotação real do motor. Ela pensa que o motor está girando a uma velocidade quando na verdade está girando a outra. Então, ela ajusta a injeção de combustível e o ponto de ignição com base em informações incorretas, resultando em uma mistura muito pobre ou muito rica, justamente quando você precisa de potência máxima. Alguns motoristas descrevem isso como solavancos ou hesitações na aceleração, como se o motor estivesse batendo em algo invisível. Isso é especialmente perceptível ao tentar ultrapassar na estrada, porque você está exigindo do motor em sua faixa de rotações mais altas, justamente onde os sinais precisos do sensor são mais críticos.
O verdadeiro perigo é que isso pode ocorrer em situações de trânsito em que você precisa de potência imediata para evitar um acidente ou completar uma manobra. Falhas de ignição nos cilindros. Uma falha de ignição ocorre quando a mistura ar-combustível em um cilindro não queima corretamente ou não queima de todo. Em condições normais, cada cilindro deve disparar sua faísca em um ponto muito específico do ciclo, para que a combustão gere a potência máxima. Quando o sensor de posição do virabrequim começa a falhar, ele envia informações de sincronização incorretas para a ECU. O computador, então, comanda a faísca para ocorrer no momento errado, seja muito cedo ou muito tarde no ciclo de compressão. O resultado é que alguns cilindros não queimam sua mistura de forma eficiente ou não a queimam de todo. Os sintomas são muito perceptíveis: vibração constante do motor, uma perda notável de suavidade na operação e uma sensação geral de que algo está mecanicamente errado. Isso é especialmente perceptível quando o motor está em marcha lenta ou em baixas rotações, onde cada falha de ignição em um cilindro é sentida como um estalo em todo o motor. O som característico é o motor engasgando, aquele ritmo irregular onde se pode ouvir que nem todos os cilindros estão funcionando em sincronia. Se você tiver um scanner OBD2, verá códigos de erro específicos que começam com P030, seguidos pelo número do cilindro com falha de ignição, P0301 para o cilindro 1, P0302 para o cilindro 2, e assim por diante. O que confunde é que esses mesmos códigos podem aparecer se você tiver velas de ignição ou bobinas de ignição defeituosas. A diferença está no padrão. Com velas de ignição ou bobinas defeituosas, as falhas de ignição são consistentes no mesmo cilindro. Luz de verificação do motor acesa com códigos específicos. A luz de verificação do motor geralmente é o primeiro aviso que muitos motoristas recebem de que o sensor de posição do virabrequim está com defeito. Quando essa luz acende e você escaneia o carro com um leitor, o BD2, códigos muito específicos relacionados ao sensor do virabrequim aparecerão. O mais comum é o P0335, que indica um mau funcionamento do circuito do sensor. Basicamente, a ECU não está recebendo um sinal ou o sinal está muito fraco. O código P0336 sinaliza um problema de alcance ou desempenho, o que significa que o sensor está enviando um sinal, mas está fora dos parâmetros normais, como relatar velocidades impossíveis ou padrões inconsistentes. Os códigos P0337 e P0338 indicam que o sinal está muito baixo ou muito alto, respectivamente, e o P0339 indica um sinal intermitente. É importante ressaltar que todos esses códigos começam com P033, que é a família específica de códigos para o sensor de posição do virabrequim. É crucial escanear o carro imediatamente quando essa luz acende, pois ela fornece informações específicas sobre o que está com defeito. Muitos motoristas cometem o erro de ignorar a luz de verificação do motor, pensando que ela se apagará sozinha ou que não é nada sério. Com sensores intermitentes, a luz pode realmente piscar, enganando o motorista e fazendo-o pensar que o problema se resolveu. Na realidade, o sensor está falhando intermitentemente e a situação só piorará com o tempo. A confusão pode surgir porque outros sensores, como o sensor MAF, o sensor de oxigênio ou o sensor de detonação, também podem acionar a luz de verificação do motor. Mas os códigos indicam exatamente qual sistema está com defeito. Se você vir o código P033X, saberá com certeza que se trata do sensor de posição do virabrequim. Muitas lojas de autopeças oferecem leitura de códigos gratuita, então não há desculpa para não saber o que está causando a falha da luz. Melhor ainda é ter seu próprio scanner, o BD2 básico em casa, que você pode comprar por cerca de 20 a 50 euros e que permite monitorar constantemente a saúde do seu carro sem depender de ninguém. Parada repentina do motor durante a condução. Este é provavelmente o sintoma mais assustador e perigoso que um sensor de rotação do virabrequim defeituoso pode causar. Imagine que você está dirigindo normalmente, talvez na cidade a 50 km por hora ou na estrada a 120 e sem qualquer aviso prévio, o motor simplesmente desliga. Não há ruídos estranhos nem vibrações prévias. Ele simplesmente desliga como se alguém tivesse virado a chave. O que acontece, tecnicamente, é que o sensor para de enviar um sinal completamente por uma fração de segundo ou mais.
A ECU, tendo perdido completamente a referência da posição do virabrequim, entra em modo de proteção e corta a injeção de combustível e a ignição. É como se o cérebro do carro dissesse: não sei onde estão os pistões, então é melhor desligar tudo antes que cause danos. A diferença em relação a ficar sem gasolina é gritante. Quando você fica sem combustível, o motor perde potência gradualmente, engasga, falha na ignição e finalmente para. Com o sensor de rotação do virabrequim, é instantâneo e sem aviso prévio. O perigo extremo reside em onde isso acontece. Se isso acontecer em um trânsito intenso na cidade, você perde imediatamente a direção hidráulica e a assistência de frenagem. O volante fica extremamente pesado e você precisa pressionar o pedal do freio com toda a sua força para parar o carro. Se acontecer em uma rodovia em alta velocidade, a situação é ainda pior, pois há veículos atrás de você que não esperam uma parada repentina. O enganoso é que, muitas vezes, o carro consegue ligar novamente após alguns minutos. O sensor esfria, volta a funcionar temporariamente e o motor liga como se nada tivesse acontecido. Isso leva muitos motoristas a pensarem que foi uma falha aleatória e insignificante. Mas o padrão típico é que o problema piora com a temperatura do motor. Quanto mais quente o sensor, maior a probabilidade de falha. Esse sintoma não deve ser ignorado em hipótese alguma. É um risco sério e potencialmente fatal de acidente. Se o seu carro apresentar esse problema, mesmo que apenas uma vez enquanto você dirige, é preciso diagnosticar e substituir o sensor imediatamente. Sintoma número 3. Marcha lenta extremamente irregular. Quando o carro está parado num semáforo ou estacionado com o motor ligado, a marcha lenta deve ser suave, estável e quase imperceptível. Mas quando o sensor de posição da cambota começa a falhar, a marcha lenta torna-se caótica. O motor vibra excessivamente, as rotações flutuam erraticamente sem que se toque no acelerador e tem-se a constante sensação de que o motor vai parar a qualquer momento. É possível ver o conta-rotações a oscilar incontrolavelmente entre 600 e 1200 RPM, subindo e descendo num padrão completamente imprevisível. Tecnicamente, o que acontece é que a ECU está a tentar desesperadamente compensar o sinal defeituoso ou intermitente que recebe do sensor. Ajusta constantemente a quantidade de combustível injetado, tentando estabilizar o motor, mas como a informação da posição da cambota está incorreta, nunca consegue encontrar o ponto de equilíbrio correto. O resultado é uma mistura inconsistente entre os ciclos de combustão. Num momento, alguns cilindros recebem combustível em excesso, no momento seguinte, recebem muito pouco. O motor está literalmente buscando seu ponto de equilíbrio sem conseguir encontrá-lo, como alguém tentando se equilibrar em uma superfície instável. Esse problema é especialmente grave após reduzir a velocidade em um semáforo. Você está dirigindo em velocidade normal e tudo parece bem, mas assim que para o carro e o motor entra em marcha lenta, o caos de vibrações e rotações irregulares começa. Muitos motoristas precisam manter o pé levemente no acelerador para evitar que o motor morra, o que não é normal nem seguro. A diferença entre isso e outros problemas, como uma válvula IAC suja ou vazamentos de vácuo, está no padrão e na gravidade. Uma válvula IAC suja causa uma marcha lenta baixa, mas geralmente estável. Vazamentos de vácuo causam uma marcha lenta alta. Consumo excessivo de combustível sem motivo aparente. De repente você percebe que está abastecendo o tanque com muito mais frequência do que antes. Você não mudou seu estilo de direção, não adicionou peso ao carro, os trajetos são os mesmos, mas o tanque está esvaziando visivelmente mais rápido. Você verifica a pressão dos pneus. Está normal. Você verifica o filtro de ar. Está limpo. Não há vazamentos de combustível visíveis. Então, o que está acontecendo? A explicação está em como a ECU, Unidade de Controle Eletrônico, gerencia o combustível quando recebe informações incorretas do sensor de posição do virabrequim. Quando o sinal é errático ou não confiável, o computador do motor não consegue calcular com precisão a carga real do motor ou a rotação exata. Para evitar que o motor falhe ou seja danificado, a ECU entra no chamado modo de segurança ou modo de emergência, onde essencialmente injeta mais combustível do que o necessário. Ela prefere operar com uma mistura rica, com excesso de combustível,
em vez de arriscar uma mistura pobre que poderia causar detonação ou superaquecimento. O problema é que esse combustível extra não está gerando nenhuma potência adicional. É simplesmente um desperdício. A diferença no consumo de combustível pode ser drástica, entre 15% e 20% a mais do que o normal. Se você normalmente fazia 500 km com um tanque, agora só faz 400. Se você costumava abastecer uma vez por semana, agora abastece a cada 5 dias. É uma diferença que certamente pesa no bolso. Esse sintoma é especialmente confuso porque existem muitas outras coisas que podem causar alto consumo de combustível: filtro de ar sujo, injetores entupidos, sensor de oxigênio com defeito, velas de ignição gastas, um cheiro forte e estranho vindo do escapamento. Este é o sintoma que envolve diretamente o seu nariz e é impossível de ignorar depois de identificado. Se você já notou um cheiro muito forte de gasolina não queimada vindo do escapamento do seu carro, ou pior, aquele cheiro característico de enxofre ou ovos podres, você tem um problema sério que provavelmente está relacionado ao sensor de posição do virabrequim. A explicação técnica é que quando o sensor está com defeito, a faísca chega no momento errado do ciclo de combustão. Ela pode chegar muito cedo, antes do pistão atingir o ponto morto superior, ou muito tarde, quando o pistão já está em seu curso descendente. Em ambos os casos, a mistura ar-combustível não queima completamente dentro do cilindro. Esse combustível parcialmente queimado ou não queimado vai diretamente para o sistema de escapamento. É aí que o catalisador entra em ação. Sua função é limpar os gases de escape, mas ele é projetado para lidar com pequenas quantidades de combustível não queimado, não com as grandes quantidades que chegam quando a combustão é tão ineficiente. O catalisador começa a trabalhar em excesso, tentando queimar esse combustível extra, e nesse processo superaquece drasticamente. A temperatura pode atingir 700 ou 800 graus Celsius, bem acima da sua faixa normal de funcionamento. Quando o catalisador superaquece dessa forma, os compostos de enxofre naturalmente presentes na gasolina se transformam em sulfeto de hidrogênio, que é o inconfundível cheiro de ovo podre. É o mesmo cheiro produzido por um catalisador com defeito ou já parcialmente obstruído. A fumaça do escapamento também pode ser mais escura que o normal, com uma tonalidade acinzentada ou até mesmo preta, indicando combustão incompleta. Esse cheiro e essa fumaça são sinais claros de que o catalisador está sendo danificado. E esse dano não pode ser revertido. Uma vez danificado por superaquecimento, o catalisador precisa ser substituído. Nenhuma limpeza ou reparo resolverá o problema. Estamos falando de uma conta que pode facilmente ultrapassar 1.500 euros para muitos modelos. Tudo isso pode ser evitado agindo rapidamente aos primeiros sintomas de um sensor com defeito. Por isso, esse cheiro não deve ser ignorado nem por um dia. Se você sentir cheiro de gasolina ou enxofre vindo do escapamento, o sensor provavelmente está com defeito há algum tempo e o catalisador também está sofrendo danos. Agora que você conhece todos os sintomas, precisa saber como testar o sensor por conta própria. Você não precisa ser um mecânico profissional nem ter ferramentas caras. Com um multímetro digital básico que você pode comprar por 15 ou 20 euros e um pouco de paciência, você pode diagnosticar se o sensor está com defeito ou falhando. Primeiro, você precisa localizar o sensor. Dependendo do tipo de motor, ele pode estar em locais diferentes. Em motores com tração dianteira, geralmente fica perto do volante do motor, na parte traseira do motor, próximo à transmissão. Em motores longitudinais, pode estar na frente, perto da polia do virabrequim. A melhor maneira de fazer isso é consultar o manual de serviço do seu modelo específico ou assistir a vídeos do seu carro. Depois de localizá-lo, comece com uma inspeção visual. Desconecte o conector elétrico e examine os fios e o conector em busca de danos visíveis. Os fios podem se romper devido à vibração constante, principalmente perto do sensor, onde há mais movimento. O conector pode estar corroído pela umidade ou coberto de óleo se houver vazamentos nessa área. Muitos problemas com sensores são, na verdade, problemas de fiação. Se tudo parecer normal, prossiga para o teste do próprio sensor. Para sensores magnéticos de 2 fios, desconecte-os completamente e configure seu multímetro para medir resistência ou o HMS. Coloque as pontas de prova do multímetro nos 2 terminais do sensor. A leitura normal deve estar entre 200 e 1.200 ohms.
embora isso varie de acordo com o fabricante. Se o seu multímetro indicar infinito ou OL, circuito aberto, significa que há um circuito aberto e o sensor está com defeito. Se indicar 0 ou muito próximo de 0, há um curto-circuito interno e o sensor também está com defeito. Após realizar esse teste, reconecte o sensor e configure o multímetro para medir tensão CA, corrente alternada. Conecte as pontas de prova do multímetro aos terminais do sensor enquanto alguém gira o motor. Não é necessário que o motor ligue, apenas gire. Um sensor magnético funcionando corretamente deve gerar uma pequena tensão CA conforme o virabrequim gira, geralmente entre 0,2 e 2 volts. Se não gerar nenhuma tensão, o sensor está definitivamente com defeito. Para sensores de 3 fios, ou de efeito Hall, o procedimento é diferente. Esses sensores precisam de energia para funcionar. Portanto, primeiro verifique se estão recebendo tensão. Com o sensor conectado e a ignição ligada, mas sem girar o motor, meça a tensão entre o fio de alimentação e o terra. Você deve observar 5 ou 12 volts, dependendo do modelo. Em seguida, enquanto gira o motor, meça a tensão do sinal. Ela deve flutuar consistentemente entre 0 e 5 volts ou entre 0 e 12 volts. Se você tiver um scanner UBD2, agora é o momento perfeito para usá-lo. Conecte-o, ligue a ignição e procure por dados do motor em tempo real. Especificamente, procure pela rotação do virabrequim, RPM. Gire o motor e veja se o scanner exibe a RPM ou mostra valores zero ou erráticos. Se o seu carro tiver um sensor de posição do comando de válvulas, compare as duas leituras. Elas devem estar sincronizadas. Inconsistências entre elas indicam um problema com um dos dois sensores. Interpretar os resultados é relativamente simples. Um sensor completamente inoperante é fácil de diagnosticar. Ele não gera tensão, não mostra a resistência correta ou o scanner não lê a RPM. Diagnosticar um sensor intermitente que falha apenas quando quente é mais difícil. Nesses casos, você precisa testar com o motor em temperatura de operação. Se as leituras estiverem no limite inferior ou superior da faixa especificada, considere a substituição preventiva. O custo de um sensor em comparação com o custo de ficar parado na estrada torna vantajoso substituir um sensor suspeito, mesmo que ele não esteja completamente danificado. Se o teste confirmar que o sensor está com defeito, a substituição geralmente é uma tarefa simples que a maioria dos proprietários consegue realizar. O nível de dificuldade varia de iniciante a intermediário, dependendo da localização do sensor no seu modelo específico. O tempo estimado é entre 15 e 45 minutos. Você precisará de um conjunto básico de chaves, possivelmente chaves de fenda e, em alguns modelos, chaves Torx ou Allen. O primeiro passo é sempre desconectar a bateria por segurança. Em seguida, você precisa ter acesso ao sensor, o que pode exigir a remoção das tampas plásticas do motor ou, em alguns modelos, até mesmo levantar o carro com um macaco. Assim que tiver acesso visual, desconecte cuidadosamente o conector elétrico. Não puxe os fios. Localize a trava de liberação e pressione-a enquanto separa o conector. O sensor geralmente é fixado por um único parafuso de 8 ou 10 milímetros. Este parafuso pode ficar muito apertado após anos de exposição ao calor extremo do motor. Se não soltar facilmente, aplique óleo penetrante e aguarde alguns minutos. Não force, pois você pode quebrar o parafuso. Depois de remover o parafuso, puxe o sensor com cuidado. Ele pode estar preso devido ao acúmulo de sujeira ou selante antigo. Não use alavancas ou ferramentas que possam danificar a área de montagem ou o orifício onde o sensor é instalado. Antes de instalar o novo sensor, limpe bem a área de montagem. Remova toda a sujeira, óleo e detritos. Uma superfície limpa garante um bom contato elétrico e térmico para o novo sensor. Verifique se o novo sensor inclui a junta ou vedação e se está posicionado corretamente. Insira o novo sensor no lugar e comece a apertar o parafuso manualmente. Atenção, não aperte demais. Vamos falar sobre custos. Um sensor de posição da cambota custa entre 40 e 150 euros, dependendo da marca e modelo do seu carro. Os carros europeus de gama alta tendem a ter sensores mais caros do que os asiáticos ou americanos. A mão de obra na oficina pode variar entre 60 e 250 euros, dependendo principalmente da acessibilidade do sensor. Em alguns carros, é um trabalho de apenas 5 minutos.
Noutros, é necessário remover vários componentes para aceder ao sensor. O custo total típico na oficina situa-se entre 120 e 400 euros. Se fizer a reparação você mesmo, poupa pelo menos 60% e, em muitos casos, mais. Em termos de prevenção, infelizmente, não há muita manutenção preventiva que possa fazer. O sensor simplesmente falha com a idade, a quilometragem e a exposição constante ao calor. O que pode fazer é manter a área limpa de óleo. Vazamentos de óleo que molham o sensor aceleram drasticamente a sua deterioração. Já conhece os 9 principais sintomas de um sensor de posição da cambota defeituoso, desde problemas subtis, como leituras erráticas do conta-rotações, a problemas catastróficos, como o motor parar durante a condução. Este pequeno sensor, cuja existência a maioria dos motoristas sequer conhece, é absolutamente essencial para o funcionamento do motor. Sem ele, o computador fica completamente às cegas e o motor simplesmente não funciona. Mas você sabe o que fazer.